Meu nome é Filipe Carotenuto e eu vim falar um pouquinho sobre esse artigo que nós submetemos ao 26º CIAED. Submetemos eu, Filipe Carotenuto, junto com meu professor e orientador do mestrado, Otaviano Pereira. O nosso artigo se intitula Professores, Metodologias Ativas e a Educação à Distância, uma proposta prática da inversão da sala de aula utilizando a pirâmide de William Glasser. Então nosso artigo aborda exatamente isso, a proposta prática de uma atividade para o professor de educação à distância inverter a sala de aula. E nós utilizaremos dentro dessa proposta o conceito da pirâmide de aprendizagem ou a pirâmide de William Glasser. Então vamos lá. Mas antes de a gente chegar nessa proposta, desta atividade que a gente descreve nesse artigo, a gente precisa passar antes por alguns conceitos que nos levaram e nos deram base para esta proposta. E a primeira coisa que a gente precisa falar, a primeira ideia que a gente não pode perder de norte, é a educação. O que nós fazemos aqui é tentar ao máximo proporcionar a aprendizagem do nosso aluno. A educação é a nossa base. A gente não pode se perder nessa variedade de ferramentas, de metodologias, de técnicas que surgem a cada dia e esquecer que o que nós fazemos no fundo é a educação. Dito isso, eu quero pontuar também o professor e a educação à distância. Como assim? A maioria dos nossos professores hoje cresceram além de um ensino tradicional, no ensino presencial. Então eles aprenderam enquanto aluno a trabalhar com o ensino presencial, começaram a carreira docente no ensino presencial e muitos agora estão tendo que lidar com a educação à distância. Então antes de o aluno entender a educação à distância, é preciso que o próprio professor acredite nela. É preciso que o próprio professor entenda o mecanismo da educação à distância, como que se dá o processo de ensino-aprendizagem nessa educação não presencial. Então essa sinergia entre o professor e a modalidade EAD precisa ser muito bem trabalhada. O professor precisa ser o primeiro a acreditar nessa modalidade de ensino. E agora nós fazemos uma próxima pergunta. Por quê? Por que metodologias ativas? Por que educação à distância? Eu falo isso pois vemos muito na atualidade artigos, palestras, congressos falarem do como fazer. Na nossa visão, antes da gente perguntar o como, é importante que a gente pergunte por quê. Quando você propõe uma atividade, quando você usa uma ferramenta, quando você usa uma metodologia ativa, por que você está usando? Qual o fundamento disso? Aonde você quer chegar? Qual o seu objetivo de aprendizagem? Então, antes de se perguntar o como, a gente sempre reflete do porquê. Perguntado por quê, vamos falar agora um pouquinho do docente e as metodologias ativas. Como a gente disse, da mesma relação do docente com a educação à distância, o professor muitas vezes também cresceu dentro de um ensino tradicional, dentro de uma educação expositiva, conteudista. E agora está aplicando, buscando entrar nesse universo das metodologias ativas. Não podemos deixar de lado que o professor é papel fundamental nesse processo. Por mais que as metodologias ativas preconizem o aluno como protagonista da sua aprendizagem, o professor tem papel fundamental nesse processo. O que eu costumo dizer é que as metodologias ativas, na nossa visão, é uma divisão de protagonismo, não uma transferência. O professor não passa a ser secundário nas metodologias ativas. Ele divide esse protagonismo junto com o aluno, porque ele tem um papel fundamental de mediador do conhecimento. Se ele sai da figura que tudo sabe, o dono da verdade, e o aluno da figura que nada sabe, precisa ser preenchido com o conhecimento do professor, se a gente sai desse conceito, dessa visão, a gente parte para um aluno que quer construir a sua aprendizagem, vai ser ativo nesse processo de construção, e o professor que vai mediar isso, porque o conhecimento está aí. O professor tem uma certa experiência, já estudou muitas coisas, e ele pode servir de mediador nesse processo. Então, um mediador até como um facilitador dessa aprendizagem do aluno. Então, para o nosso ponto de vista, é uma divisão de protagonismo e não uma transferência. Dito isso, o professor entendendo o seu papel na educação à distância nessa modalidade de ensino, se perguntando sempre o porquê das atividades e das metodologias que ele quer usar em aula, e também se enxergando como protagonista junto com o aluno no processo de aprendizagem desse estudante, agora é importante que a gente situe um outro trecho fundamental deste nosso artigo, que é a sala de aula invertida.
De uma forma muito direta, de uma forma muito simples, porque nós já estamos falando tanto sobre metodologias ativas, principalmente num congresso que tem isso enquanto tema. Eu não vou me alongar muito teorizando sobre a sala de aula invertida. O que eu quero fazer é um paralelo da sala de aula invertida com a educação à distância. Se a sala de aula invertida, como eu disse, de uma forma muito simples, é fazer em casa o que era feito em sala, e em sala o que era feito em casa, então quer dizer, teorizar, estudar, adquirir esses conhecimentos teóricos nesse momento em casa, e na sala exercitar, praticar, tirar dúvidas. A educação à distância tem na sala de aula invertida a base dela. Porque se na EAD a gente leva para o aluno todo esse conhecimento teórico e utiliza os encontros presenciais ou os encontros síncronos para praticar, para tirar dúvida desse momento do aluno com o professor, a gente percebe que há muita semelhança entre a base da educação à distância e a proposta da sala de aula invertida. E aqui eu quero aproveitar para fazer ponte para o nosso próximo assunto antes da proposta desta atividade, que é a pirâmide de William Glasser. Primeira coisa que eu queria falar sobre esse assunto, nós temos total ciência de que a pirâmide de William Glasser, ela não é cientificamente provada. Por isso que no nosso artigo a gente exibiu a pirâmide sem aqueles valores que normalmente a gente encontra em alguns artigos, em algumas publicações, em sites, sobre a porcentagem da aprendizagem. Porque como ela não tem comprovação científica, a gente quis tirar esses valores exatos de porcentagem para tirar essa sensação de precisão, de que aquilo realmente é uma métrica calculada e testada. Porém, mesmo ela não tendo essa comprovação científica, nós temos pela vivência da sala de aula, da lida com o nosso aluno, no processo de ensino-aprendizagem, no processo empírico mesmo, do que a gente vê o que funciona ou não, que ela tem uma certa fundamentação. Nós, quando analisamos a pirâmide de William Glasser, a gente percebe, a gente sente que há sim uma verdade nesta fundamentação. Como vocês podem ver na imagem, ela trata da ponta da pirâmide até a sua base, um aumento de aprendizagem do aluno. Percebe-se que nessa metade de baixo da pirâmide encontram-se aí os processos ativos de aprendizagem. Talvez isso ajude a dar um pouco de embasamento por que as metodologias ativas ganham tanta força nos dias atuais. Por que elas proporcionam uma aprendizagem tão rica e duradoura para o nosso estudante. E o que nós queremos usar para a nossa proposta de atividade é esse último item da base da pirâmide, onde aponta que a aprendizagem ocorre melhor, fixa mais, quando a pessoa ensina. Isso quer dizer que quando alguém precisa ensinar algo a outra pessoa, é quando ela fixa mais esse conhecimento. Ok, passado por todos esses conceitos, por todas essas teorias, vamos agora à nossa proposta de atividade, que é o objetivo deste nosso artigo. Para esta atividade, então, nós vamos dividir ela em alguns passos. Para a gente começar, o professor precisa escolher o tema a ser trabalhado. Qual é o assunto que vai trabalhar com essa turma dentro dessa disciplina? Escolhido o tema, ele precisa selecionar e separar o material que será utilizado pelos alunos como fonte de informação, fonte de pesquisa para o desenvolvimento desta atividade, para o desenvolvimento desse conteúdo. Agora, o docente precisa decidir se o trabalho será individual ou se ele será em equipe. O que é importante neste ponto? O professor metrificar a quantidade de assunto e material selecionado para o número de alunos que ele tem que trabalhar. Feito isso, o docente precisa distribuir esses assuntos e esses materiais para os alunos ou para as equipes. Agora vem uma parte fundamental. O docente precisa deixar muito claro para o aluno que ele tem que dar uma aula sobre esse assunto. Não é a apresentação de um trabalho, um seminário comum. É uma aula. O aluno precisa estar ciente disso, que o que ele está falando, ele tem que ensinar os seus colegas e até o próprio professor sobre aquele assunto, baseado nos materiais que foi previamente selecionado para ele. A próxima etapa é o aluno de fato ou a equipe dar essa aula no encontro presencial. E a última etapa para fechar a atividade é o feedback do docente para o aluno ou para a equipe. Esta parte é fundamental para que o aluno corrija qualquer desvio da aprendizagem e consiga garantir e verificar qual foi de fato a aprendizagem do aluno deste assunto. Para a gente terminar, uma alternativa para esta atividade, caso o seu curso ou sua instituição não trabalhe com esses encontros presenciais,
é que o aluno, em vez de ele dar essa aula no encontro, ele grave uma videoaula sobre esse assunto. Eu sugiro que seja uma videoaula entre 10 e 15 minutos. Que ela não seja tão pequena para que o aluno consiga desenvolver bem o conteúdo, a explicação, mas ela não seja tão grande, porque quando compartilhar isso com os colegas de turma, não fique muito material para todos assistirem e não fique cansativo. Feito isso, voltamos para aquela última etapa de feedback. O professor assiste os vídeos, dá o retorno para os alunos, corrige um desvio de aprendizagem e verifica a assimilação de todo esse conteúdo, de toda essa aprendizagem por parte dos alunos. Espero que tenha ficado claro, que isso de alguma forma tenha sido útil para as suas reflexões. Se ficou alguma dúvida, meu e-mail está aparecendo na tela. Não hesite, me mande um e-mail, me mande mensagens, vamos conversar. Espero que todos nós possamos aprender juntos e trocar muito conhecimento. Obrigado pelos minutinhos da sua atenção e espero que nos encontramos numa próxima oportunidade.